Então, quando a gente fala aí de imunologia, logo de cara, né, o que a gente tem que lembrar quando escuta a palavra imunologia? A gente tem que lembrar aí dessa relação, né, de antígeno com anticorpo, né? Anticorpo que a pessoa produz em resposta ao antígeno, que é uma partícula estranha, certo? E o estranho, a gente vai ver que muitas das vezes não é algo que não seja da pessoa, né? É simplesmente o organismo que não está identificando aquilo como sendo dele, né? E pode ser também o que? Partículas de poeira, pólen. Então, não necessariamente um antígeno é uma substância patogênica, porque tem muita gente que tem isso na ideia, né? Como a gente faz muita identificação de patógenos, se é bactéria, se é vírus, se é fungo, né? O pessoal acaba limitando o antígeno a isso. Mas não é. O antígeno pode ser uma partícula de poeira, de pólen, pode ser algo nosso que o organismo não está mais identificando como sendo nosso e está atacando, tá? Então, esse é o conceito de antígeno correto, tá? Bom, e para a gente então falar aí dessas células, né, desse sistema, né, imune que tem envolvido células e tem também substâncias produzidas, né, por essas células, como citocinas, anticorpos, né, interleucinas. Então, a gente, só para relembrar um pouquinho, porque a hematopoese mesmo está muito bem explicada lá na aula da hematologia, né, com detalhes, porque é onde a gente acaba vendo muito mais, né, precisando muito mais entender a né, a hematopoese. Mas aqui na Imuno a gente vai só dar uma pincelada, uma relembradinha nos pontos principais, tá? Pra gente lembrar da onde que surgem essas células que a gente vai estar falando aqui durante todo o tempo. Então, a hematopoese é o processo de formação das células sanguíneas, né? E, consequentemente, as células de defesa é um grupo, né, de células sanguíneas. Então, a gente tem aí nossas células brancas, né, que a gente chama aí de células voltadas para a defesa, células imunes, e também são chamadas genericamente de leucócitos, né? Então, como que acontece esse processo de formação? Então, desde lá dos estágios iniciais da gravidez, muitas das vezes a mulher nem sabe que está grávida, né? E já tem lá dentro do saco vitelíneo a produção de algumas células que vão se assemelhar depois, vão dar origem depois às células sanguíneas, né? Propriamente ditas como a gente conhece agora. São as células mais primitivas, tá? Então, ainda lá na vida fetal. David, eu não vi o cronômetrozinho ali depois, tá? Senão eu vou me perder. Aí depois desse tempo, né, de 0 a 2 meses, a gente começa a ter uma migração dessas células do saco vitelíneo para as células do fígado e do baço, né? Eles passam a ser, então, as principais, né, órgãos aí produtores dessas células sanguíneas. E aí, sanguíneas em geral, né? Tá envolvendo hemácia, tá envolvendo as células brancas, enfim, as plaquetas. E depois ocorre, então, a migração. Repara aqui, ó, de 5 a 9 meses, quer dizer, é uma coisa gradual, né? Não é, de repente, o fígado e o baço para e começa a ser a medula, não. Não vê que, né, o fígado e o baço fica ali firme e forte até o 5º mês. A partir do 5º mês já começa a surgir a medula óssea propriamente dita no feto, e ela então vai assumindo aos poucos essa responsabilidade, até que quando tem 7 meses, o fígado e o baço meio que fica de lado com essa função e passa a ser totalmente da medula óssea. Ok, aí o bebezinho nasce, né, e durante lá os primeiros meses, recém-nascido, toda a medula óssea, de todos os ossos, né, porque a medula óssea é essa parte esponjosa aqui que a gente tem dentro do osso. A gente corta um osso, né, a gente tem aqui essa medula, e ela pode ser branca ou vermelha, né, e quando você está falando de recém-nascidos e bebês pequenos, a gente tem ela praticamente toda como sendo uma medula vermelha, ou seja, uma medula produtora de células sanguíneas, tá? E com o tempo, a pessoa, né, vai envelhecendo, ela vai perdendo, vai substituindo, melhor dizendo, né, vai substituindo essa massa vermelha de produção de células sanguíneas por uma massa amarelada, né, que é composta de gordura, né? Então vai sendo substituído, vai perdendo essa função e vai entrando então gordura no local, tá?